Pessoal, hoje é dia 30. Amanhã é o último dia para você poder se inscrever na primeira turma do Crypto Blinders. Hoje, às 11 horas, nós vamos ter aula ao vivo do Crypto Blinders. É a primeira aula da semana 5. E, basicamente, este é o melhor curso disparado sobre mercado de criptomoedas e criptoeconomia do Brasil. Assim, ó, disparado, porque nós temos aí mais de 200 aulas, tudo gravado, com lives ainda, tá? Então não é aquele negócio, é caro porque é caro. Não, é caro porque foi entregue muito valor mesmo. Tem o mestre do DeFi, mestre do NFT, mestre do Price Action. Hoje vai liberar para a quinta semana o mestre do DeFi. Então link na descrição para quem quer aprender a ser foda nesse mercado e esquecer os ratão que existe no mercado que não sabe de porra nenhuma. Beleza? Outro detalhe importante, fofas. Então, eu estava comentando sobre essa semana há muito tempo. E existe um sinal gráfico que me dá muito receio quando ele aparece, que é um topo duplo em suporte. A gente comentou sobre isso na semana passada. A gente superou um smart money importante. Nós estamos exatamente numa relação de 50% de cair e 50% de subir. As probabilidades estão igual a jogar uma moeda para cima. Você joga a moeda para cima, tira cara ou coroa e foda-se. É isso. A situação atual é essa, tá? Não tem jeito, não tem como eu ver um gráfico desse aqui e dizer que tem algo diferente. Por quê? Porque ao mesmo tempo, no semanal, que ele está tentando fazer um pivô de alta, nós temos uma tentativa de formação de topo duplo, tá? Em suporte majoritário. Então, o que acontece? Nós estamos exatamente na divisão entre alta infinita e queda e retomada de baixo. Então, nenhum trader vai vir aqui e vai falar para ti, um trader que manja, né? Não um trader idiota. Porque, eu acho que vai subir porque probabilidade é 90% de subir porque isso é um pivô de alta. Não. Não é um pivô de alta confirmado. Pivôs de altas confirmados são rompimentos verdadeiros com reteste da região. Então, quando nós estamos dentro desse limite entre uma cruzada, entre formar um pivô de alta e um reteste de suporte majoritário para rejeitar, nós estamos numa condição de 50% igual de subir e de cair. Ponto. Tá? O que você poderia adicionar de elemento? Mas estamos em recessão, contração econômica. Beleza. Aí você pode falar, então é 51% de chance de cair. Mas mesmo assim, existem altas em períodos de baixa. Mesmo que ele rompa, mesmo que ele venha a subir isso daqui, faça um pivô de alta, ele ainda vai estar abaixo desses topos aqui, ou seja, ele ainda vai estar em bear market. Então sim, ele pode subir mais alguns meses. Ele pode subir, fazer um pivô de alta, mas não refazer uma reversão majoritária de tendência. Então isso é importante explicar. Isso é muito importante, tá? Por quê, pessoal? Porque eu vejo que a galera tá achando que o mercado ele tá em forma expansionista ainda. Tipo assim, o Federal Reserve está imprimindo dinheiro. Não, cara. O Fed não está imprimindo dinheiro. Ele está fazendo uma contração econômica. Ele está querendo estimular os investidores a trocar ações, dólares, por títulos do Tesouro para eles tirarem esses dólares de circulação da economia real. Para fazer com que o dólar fique mais escasso. Certo? E todos os países que estão elevando a taxa de juros estão fazendo a mesma coisa. Como o real no Brasil, como o dólar, como a China, como o Japão, estão fazendo a mesma coisa. A União Europeia fazendo a mesma coisa. Então isso vai fazer com que falte liquidez no mercado. Faltando dinheiro em circulação no mercado depois de um tempo, vai fazer com que as pessoas vão vender as suas reservas financeiras, ações, etc., e trocar por outros investimentos. Ou para se manter, questão de sobrevivência, ou porque não vão conseguir quitar as dívidas que eles estão empurrando para o crédito futuro. Então a ausência de liquidez ela é muito normal numa contração econômica. Tá? Então, o que acontece? Na minha opinião,
meu maior medo, o meu maior medo é a gente romper essa cunha ascendente de alta, tá? Ou seja, isso aqui é uma acumulação para o preço continuar subindo. Durante uma tendência de alta, é isso que a gente precisa. Uma acumulação onde o preço vai se afunilando, mas ele consegue romper os topos anteriores, resistências majoritárias. Aí beleza, se ele romper essa puta resistência majoritária aqui, ótimo. Que é os 4.200, né? Que a gente comentou. Se ele não superar os 4.200, esquece essa merda. Tá? O S&P 500, eu tô falando já desde a semana passada. A gente precisa, para confirmar uma alta semanal, o rompimento do S&P 500 na região 4.200. Porque se ele fizer um topo mais baixo do que o topo anterior, ou um topo igual ao topo anterior, ele vai fazer um padrão de continuação de baixa. É uma acumulação de longo prazo para o preço continuar caindo, tá? E aí uma das coisas que me incomodou muito hoje de manhã cedo, muito mesmo, foi olhar no gráfico do Bitcoin que ele saiu de outro triângulo simétrico. Ele saiu de um triângulo simétrico, ou um padrão que a gente pode chamar, sei lá, padrão diamante. Eu chamo de triângulo simétrico, tá? Que é um padrão de continuidade de alta. E eu vejo que a barra de hoje está querendo engolir a barra de alta. Geralmente, o que acontece depois daqui, pessoal? Geralmente, ele está mostrando para nós um enfraquecimento já nesse ponto aqui. Uma retração. Mas muitas vezes acontece o seguinte, ele trava aqui, esse é o gráfico diário, tá, pessoal? Ele trava aqui, faz uma sombra, ameaça que vai perder o fundo anterior, não perde e volta a subir. E aí ele chega na primeira resistência e aí ele começa a aloprar. E aí ele começa a fazer a reversão. Então o que acontece? A gente ainda tem espaço para subir até os 25 mil dólares no caso do Bitcoin. Ainda dá para ver o Bitcoin dos 23 aos 25, só que esse tipo de barra aqui eu não gosto de ver. Porque ela é uma barra de rejeição da barra de sinal compradora. E quando ela faz já logo em sequência, ela não dá tempo de respirar, geralmente ela faz um engana-trouxa aqui. Ela pega aqui, volta, então ela faz uma ameaça que vai cair, mas na verdade ela faz uma sombra, e ela volta a subir no resto da semana. Só que ela sinaliza que a tendência de alta diária está enfraquecendo. Então essa grande venda é um sinal de enfraquecimento da tendência. Então eu posso afirmar para você, se eu olho para uma barra dessas, eu acredito que os próximos dias pode continuar subindo? Acredito. Só que é uma barra que sinaliza desgaste da força compradora e uma perda da força compradora. E aí ele pode bater, assim como lá no S&P 500, o suporte majoritário é os 4.200, nós temos aqui no Bitcoin uma região que compreende entre os 25 mil e 28 mil, que é a mega resistência, que é uma região que provavelmente não vai passar. Por quê? Porque ele é um suporte, pessoal, poderosíssimo, tá? Deixa eu até botar um pouquinho mais pro alto aqui, ó, 28 mil. Então aqui é 28 mil e aqui é 25 mil. Esse suporte majoritário é uma puta resistência. Uma puta resistência, tá? Então ele vai chegar ali, ele vai ter venda. Se ele chegar em 25 mil até 28 mil, ele vai ter enfraquecimento dessa tendência de alta que a gente está enxergando. Muito difícil ele passar reto, tá? Para não dizer impossível. Praticamente 99% de chance dele não passar reto dessa região. Então essa é uma região que muita gente está colocando ordem vendedora. E aí, sabe o que o movimento que o MACD faz, geralmente, se a gente já não enfraquecer agora? Ele geralmente faz isso daqui, ele inverte as duas médias. Você vai ver que ele vai ameaçar realmente perder o fundo anterior, ele vai liquidar as pessoas que vão acreditar que o mercado vai cair, leva o preço até os 25 mil, e aí quando ele voltar para 25 mil, o MACD ele vai fazer isso daqui, ó. Um topo mais baixo que o topo anterior e você vai ter um topo mais alto do que o topo anterior. Você vai ter uma divergência bearish. Nesse momento vai acontecer o pullback.
E aí é um Deus nos acuda, porque ou é um pullback para voltar abaixo da média 8 e fazer os preços caírem até os 12 mil, ou é um pullback para ele estruturar um suporte, transformar em suporte e conseguir fazer o rompimento. E isso pode levar meses. Por quê? Porque ele pode lateralizar aqui durante 2, 3 meses. Então a gente precisa de um pullback para a gente pegar uma alta semestral. Por exemplo, a alta semestral não vai acontecer nessa semana, pessoal, do preço sair de 23 e parar lá em 40 mil, 38 mil dólares. Não. Ele ficaria, por exemplo, aqui, ó, pegaria um mês de alta, como foi janeiro, fica lateral no mês de fevereiro, faz a acumulação. Se ele se manter acima do suporte e conseguir romper a resistência dos 25 mil dólares e 28 mil dólares, aí a gente, talvez lá em maio, em junho, a gente chegue nos 29 mil, 35 mil, 38 mil, enfim, a gente teria um impulso de alta semanal. Mas o que eu estou vendo é, cara, ele vai começar a enfraquecer a tendência de alta, tá? Então ele pode continuar subindo ainda até os 25 mil dólares ao longo dessa semana, mesmo se o Fed vai fazer a contração econômica em 25 pontos base. Mas o que eu espero agora é uma reversão aqui no MACD, que ele ameace cair, mas que consiga se segurar aqui por um tempo, volte a subir, faça o pega-ratão e do pega-ratão ele faça a continuação da baixa. Então, basicamente, ou a lateralização para depois lá na frente ficar subindo, tá? Mas já está acontecendo o esgotamento dessa tendência e é isso que eu queria mostrar para vocês. Então tomem bastante cuidado porque o semanal, pessoal, do MACD tá muito perigoso, velho. Uma grande tendência de bear market é assim, por isso que eu digo, ó, o preço do Bitcoin tem espaço para subir ainda, ó, no semanal, tá? Então se der tudo certo na semana, o mercado continuar subindo, beleza, ele vai cair hoje, vai cair um pouquinho amanhã, mas depois ele vai entregar um pouquinho de alta, 25 mil, chegou em 25 mil, ele vai bater aqui, ó. E aí, quando ele ameaçar chegar nessa resistência aqui, cara, você tem que prestar muita atenção para não pegar uma onda de baixa de longo prazo. Tá? Porque o MACD ele está abaixo do nível da água. Então, por mais que a gente fale sobre... porque tem um gráfico, e esse gráfico MVRV ele está sobrevendido demais e é hora de comprar. Cuidado com a euforia enquanto o Fed está fazendo contração econômica. Experiência própria.